Feliz sábado, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Augusto, faço parte da Igreja do Guará, não sei se alguns aqui conhecem lá. E nós aceitamos a missão de cantar, a convite do nosso amigo Mauro. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor. É uma música que tem um pouco a ver com a pregação, mas que você reflita nessa mensagem. Pode voltar. Pode voltar. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas deste bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordenas e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessarás. Jesus, céus e terras te prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Amém. Eu vou quebrar o protocolo, ela não sabe disso.
mas tem um tempo já que você não prega, né? Assim como o nosso irmão orou ali, que o Espírito Santo te use. E não podia deixar de falar. Ontem nós completamos 9 anos de casado. E é para a honra e glória de nosso Deus que a gente está aqui, comemorando no altar dele. Fico muito feliz. Deus te use, irmão. Um feliz sábado a todos. Eu me chamo Ana, eu frequento a Igreja do Guará e estamos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração antes de iniciar, pedindo para que Deus venha a conduzir tudo o que vai acontecer a partir de agora. Oremos. Santíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, invocamos a Tua presença mais uma vez nesse lugar. Não queremos, Pai, que dos meus lábios saiam palavras humanas, mas palavras enviadas diretamente do Teu trono de graça. Que o Teu Espírito Santo venha a estar presente neste lugar, no coração e na mente de cada um de nós aqui presente, para que as palavras aqui não sejam lançadas ao vento de maneira vã, mas que venham a tocar o coração de cada pessoa, para que possa trazer a Tua presença de maneira mais intensa, para que a comunhão de cada um de nós possa alavancar, Senhor, de maneira a sentirmos que estamos nos tornando a cada dia mais a Tua imagem e semelhança. Que possamos, Senhor, mais uma vez, enxergar a Cristo. Por favor, conduza-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Se pudéssemos definir a nossa disposição a Deus em um personagem bíblico, esse personagem seria Isaías ou Jonas? Eu vou refazer a pergunta. Você tem se disposto a Deus? Você tem sido Isaías ou Jonas na sua história? Bom, vamos à Bíblia. Eu gostaria que a gente abrisse as Bíblias em Jonas. O capítulo 1 de Jonas retrata a disposição demonstrada por um servo de Deus. Vamos ler primeiramente os versos 1 e 2, onde diz assim: Conseguiram abrir? Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós encontramos, então, uma ordem divina no versículo 2. Na minha tradução, diz assim: Dispõe-te e vai. Essa é a ordem divina. E quando nós vamos ao verso 3, bem no iniciozinho dele, nós percebemos que esse servo realmente se dispôs. E se nós pararmos antes da vírgula, nós achamos que a atitude desse servo foi de se dispor a fazer a vontade do seu Senhor. Mas se nós continuamos lendo, logo após a vírgula, nós percebemos que não foi muito bem assim. Bom, Jonas se dispôs. Mas para que Jonas se dispôs? Segundo a palavra de Deus, Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Se a gente reparar no texto bíblico, no verso 3, se vocês puderem acompanhar, está escrito exatamente dessa forma. Jonas se dispôs, vírgula, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem
e embarcou nele para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, será que era isso que Deus queria? Que ele fugisse da presença do Senhor? É. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que eu vou fazer muitas perguntas para vocês, porque eu quero que vocês reflitam. Quantos de nós podemos estar sendo incrivelmente dispostos a fugir da presença do Senhor? Nós sabemos para o que Deus nos chamou, certo? Eu acredito que nós temos pelo menos uma ideia, mas vamos lá. Deus te chamou para ser santo, certo? É o que diz em 1 Pedro. Será que você tem buscado santidade? Será que eu tenho buscado santidade? Deus nos chamou para sermos separados. É isso que diz na palavra dele. Nós estamos nos separando para Deus ou nós estamos nos separando de Deus? Deus nos chamou para influenciar. É isso que acontece, né? Quando nós colocamos uma luz, ela muda o ambiente. Se você acende a luz, ela vai mudar o ambiente. Foi para isso que Deus nos chamou, não foi? E nos ambientes que nós estamos, será que nós estamos sendo a pessoa que influencia as pessoas a Cristo? Ou nós estamos nos deixando influenciar? Deixando que o mundo diga quem nós somos? A palavra de Deus também manda que nós amemos os nossos inimigos. E aí? É isso que nós estamos fazendo? Orem pelos que te perseguem. Faça o bem aos que te odeiam. A ordem de Deus ela é muito clara. Como será que estamos fazendo com relação a isso? Será que nós estamos realmente seguindo a ordem de Deus? Nós estamos amando aqueles que são considerados nossos inimigos ou estamos desejando mal a eles? Bom, a história de Jonas não acaba por aí. E por incrível que pareça, ela consegue ficar ainda mais complicada. Mas antes de voltar para Jonas, eu queria que a gente fosse a Gênesis. Porque Deus, Ele tem, digamos que uma mania de nos procurar quando nós fugimos dEle ou quando nós nos escondemos. Nós vamos voltar para Jonas, então guardem o texto aí. Eu queria que a gente fosse para Gênesis capítulo 3, versículos do 8 ao 9, aonde diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, que lhe perguntou: Onde estás? Deus, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Ele sabe muito bem aonde nós estamos quando nos escondemos dEle. Mas Ele sempre vai dar um jeito de nos chamar, de buscar a nossa atenção, porque Ele quer que a gente responda. Ele não se conforma com o simples fato dele saber aonde nós estamos. Ele quer que a gente responda ao chamado dele. Jonas, de novo, de volta no capítulo 1, a partir do verso 4, nós encontramos Deus fazendo exatamente isso com Jonas. A partir do verso 4 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Verso 6.
Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, prestem atenção. O que o mestre do navio pede nesse verso? Invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqueles homens estavam desesperados. Eles estavam vendo algo que poderia tirar a vida deles e nada mudava. Eles clamavam ao próprio Deus deles, aos próprios deuses deles, e nada acontecia. Então, eles perceberam que havia mais uma pessoa naquele navio que simplesmente estava dormindo. E eles viraram e falaram: invoca o teu Deus. Eles nem ao menos sabiam quem era o Deus de Jonas. Será que tem alguém na sua vida que nem ao menos conhece a Deus da maneira que você conhece, que tem sido usado como um instrumento de Deus para chamar você de volta para a presença dele, aonde é o seu lugar? Será que assim como Jonas, você fugiu da presença de Deus e isso nem ao menos tem tirado o seu sono? Será que no meio de um furacão criado por suas próprias escolhas de sair da proteção de Deus, você tem dormido? E agora a pergunta mais importante: será que quando Deus envia um instrumento para te chamar de volta para a presença dele, você tem se lançado na presença de Deus e clamado por salvação, ou você tem preferido a morte? Deus não deixou dúvidas de que ele estava chamando a atenção do seu servo naquele momento. No verso 7, nós percebemos que foi revelado dentro daquela embarcação que tudo aquilo acontecia por conta de Jonas. Nos versos 8 e 9, ao ser questionado do porquê daquilo, Jonas se identifica. Ele identifica o Deus a quem ele serve. No início do verso 10, fala que aquele povo se encheu de temor. Eles tiveram temor. E eles perguntaram a Jonas o que foi que ele fez. E ele fala que eles sabiam. Jonas falou para eles que ele estava fugindo da presença de Deus. E ao ver a manifestação e o poder de Deus, um Deus que o seu próprio servo achou que podia fugir da presença dele, quando na verdade ele se mostrou a homens que não o conheciam, um Deus onipresente, um Deus onisciente. E aquele povo se encheu de temor a Deus. No verso 11, quando eles perguntam a Jonas o que eles deveriam fazer para que aquele mar e aquela tempestade se acalmasse, nós encontramos no verso 12 a resposta de Jonas. E eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês, verso 12 do capítulo 1 de Jonas, aonde diz assim, acompanhem comigo: clamarei ao meu Deus, que fez o mar e a terra, me voltarei à presença dele e ele acalmará o mar. É assim que está aí? Não? Sério? É. Na minha também não está escrito assim. Vamos ler de verdade o que está escrito. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Não foi Deus que pediu que Jonas fosse lançado ao mar. Foi o próprio profeta. Ele mesmo. Mas é engraçado porque, lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção lá no verso 6? Quando o comandante do barco faz um pedido para ele, ele pediu que ele invocasse a Deus. A sugestão dada foi: invoca o teu Deus. Mas a decisão tomada por Jonas foi: lancem-me à morte. Porque se vocês pararem para analisar por um minuto, ser lançado ao mar era uma sentença de morte. Quantos de nós estamos nos lançando de cabeça na morte,
fugindo da presença de Deus apenas porque não queremos fazer aquilo que Deus nos pediu. Só porque aquilo vai contrário ao que nós queremos. O texto mostra claramente nos versos 13 e 14 que aquelas pessoas tiveram medo de lançar Jonas ao mar. Eles sabiam que aquilo mataria Jonas. E percebendo o poder de Deus, eles temeram ao Deus daquele homem. É muito claro ao dizer que eles tiveram medo de perecer pelo sangue de Jonas. Quantos de nós estamos nos lançando de cabeça na morte, no lugar de clamar a ajuda de Deus? Será que isso seria obstinação? Rebeldia? Vergonha? Medo? Talvez orgulho? Não importa o porquê, o que nos leve a preferir a morte do que clamar a presença de Deus. Deus, Ele permanece com o seu amor por nós. Nós encontramos essa promessa em Romanos e eu gostaria que vocês abrissem comigo. Romanos, capítulo 8. Os últimos versos desse capítulo, 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa se cumpre em Jonas. Porque se a gente olhar o verso 15, finalmente eles jogam Jonas ao mar. Eles não viram outra alternativa. Para eles essa era a única, afinal, depois deles relutarem tanto, foi a única coisa que sobrou para eles tentarem. E aí o mar se acalmou. E eles temeram mais ainda a Deus. Porque eles confirmaram o que Jonas havia dito para eles. Mas eles poderiam ter confirmado isso pelo clamor de Jonas. A gente conhece a Deus. Se Jonas tivesse clamado de dentro do barco, ao invés de ter pedido para ser lançado ao mar, eu tenho certeza que Deus teria acalmado aquela tempestade. Eles poderiam ter visto o poder de Deus quando ele é invocado. E Jonas teria testemunhado do poder de Deus. Mas não importa as nossas escolhas, Deus ele sempre vai usar a nossa vida para ser um testemunho. E foi isso que ele fez. Nós somos exemplo, mesmo sem a gente querer. O verso 16 mostra o temor que eles sentiram pela manifestação do poder de Deus, e aí eles ofereceram votos a Deus, fizeram votos a Deus e ofereceram sacrifícios a Deus. Mas e Jonas? Bom, tudo indicaria que Jonas morreria. Mas no verso 17, diz que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Por muito tempo eu fui levada a entender essa história de uma maneira completamente diferente. Eu enxergava que a tempestade era um castigo de Deus. Era a ira de Deus. E que o grande peixe era a segunda parte do castigo. Que Jonas ele não teria outra maneira a não ser jogado no mar para ser castigado. Era essa a visão que eu tinha. Mas quando a gente para realmente observar a história de Jonas, a tempestade era Deus chamando Jonas de volta a buscar aquilo que ele havia fugido, a presença de Deus. E o grande peixe foi o meio que Deus enviou para salvar a vida de Jonas. O que tem sido o grande peixe que Deus tem enviado para te engolir? Que às vezes pode até parecer um castigo, mas que na verdade Ele está enviando para salvar a sua vida. Se não fosse aquele peixe, Jonas iria morrer afogado.
O que iria impedir isso de acontecer? Lembrando que foi Jonas que decidiu pedir para ser jogado ao mar, ao invés de clamar a Deus de dentro do barco. E aí, nessa parte da história, me surge algo que chama a minha atenção. Bom, se a gente observar o final do capítulo 1 de Jonas, vamos voltar lá para Jonas. Finalzinho do capítulo 1, diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No capítulo 2 diz que do ventre do peixe, verso 1, do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. E logo em seguida, a gente encontra a oração feita por Jonas. E aí, imediatamente após a oração, no verso 10, nós encontramos a seguinte fala. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Tá, e qual é a minha questão com relação a isso? Será que Jonas clamou por 3 dias? Será que Jonas passou 3 dias clamando? Ou será que Jonas ainda precisou de 3 dias para clamar? Será que no momento em que nós somos lançados no abismo, nós tomamos decisões que nos levarão à morte, e quando em frente à morte, Deus nos envia socorro, de maneira a ser o único meio de salvação a nós? Será que nós somos gratos por sua misericórdia infinita? Ou será que nós passamos mais tempo na provação apenas por preferir culpar a Deus por nos encontrarmos onde nós estamos? Será que nós ainda acabamos reclamando de que aquela provação está durando tempo demais, quando, na verdade, aquela provação teria sido muito menor, ou às vezes nem teria existido, se não fosse por nossa desobediência? A profeta do Senhor, no livro Profetas e Reis, capítulo 22, página 266, diz assim: no encargo que fora dado, havia sido confiada a Jonas uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar o seu servo e garantir-lhe o sucesso. Tivesse o profeta obedecido sem questionar, e ter-lhe-iam sido poupadas muitas experiências amargas. Teria sido abundantemente abençoado. Não obstante, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastara dele, através de uma série de provas e estranhas providências. Será que nós estamos agradecendo a Deus pelo peixe que nos salva da morte? Ou será que nós estamos sendo ingratos por não estarmos, talvez, tão confortáveis como nós queríamos? Quanto tempo nós vamos nos demorar fugindo da vontade de Deus? Fugindo da presença de Deus e sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas, quando Deus já nos deu a solução e os princípios que nós devemos seguir? Bom, no capítulo 3, então, nós encontramos um recomeço para Jonas. Temos até como fazer uma comparação entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Acompanhem comigo. O verso 1 do capítulo 3 inicia identicamente com o verso 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor. E aí no verso 2, inicia também identicamente ao início do verso 2 de Jonas 1, aonde diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. A ordem de Deus não mudou. A nossa desobediência não muda a ordem de Deus. E aí eu vou resumir esse capítulo. Em suma, o capítulo trata de um povo que era continuamente mau,
mas que pelo meio da advertência dada por Jonas, vindo da parte de Deus, aquele povo se arrependeu. Aquele povo se prostrou diante de Deus e até o rei daquela cidade se converteu. E assim como diz em Ezequiel 33, no verso 11, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que ele se converta e viva. Sendo assim, Deus não destruiu Jonas. Deus não destruiu Nínive, nem Jonas. E o engraçado é que eu tinha mais uma versão na minha cabeça sobre essa história. Além de pensar que a tempestade tinha sido para castigar a Jonas, além de pensar que o grande peixe tinha sido mais um castigo, ele ficou de castigo lá 3 dias no ventre do peixe, gente. Era esse o meu pensamento. Eu também pensava que Jonas havia fugido porque ele estava com medo dos ninivitas. Eu tinha certeza que ele tinha medo. E aí fazia muito sentido na minha cabeça o castigo de Deus. Deus fez com que ele passasse por algo que, sem dúvidas, o levaria à morte. Era isso que passava na minha cabeça. Para tirar o medo dele, né? Tu é um profeta, para de ter medo e me obedece. Mas não. A verdade é que Deus Deus não mandou Jonas ser jogado ao mar, foi ele que escolheu. A tempestade era Deus chamando ele de volta para a presença. Mas e aí? Por que Jonas não quis ir, então? A verdade é que Jonas não quis ir, e no capítulo 4 a gente vê isso claramente, porque ele simplesmente não achava que aquele povo merecia salvação. Ele não queria que aquele povo se convertesse. E ele sabia que Deus é exatamente como ele diz em Ezequiel 33:11, que ele não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta e viva. E foi por saber isso que Jonas preferia a morte do que levar a mensagem àquele povo perverso. E é ele que confirma aqui, nos versos 2 e 3 do capítulo 4, acompanhem comigo. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que eu me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Será que nós temos estado com essa mentalidade para com os nossos inimigos? Nós temos orado pelos nossos inimigos? Temos proclamado correntes de oração por aqueles que são considerados os perversos do mundo de hoje? Ou será que temos desejado a morte deles? Será que estamos aguardando na plateia, torcendo, lançando sobre eles os nossos desejos de que eles tenham a vida deles findadas de alguma maneira? Qual é o testemunho que nós temos dado em nossas redes sociais sobre isso? E nas rodas de conversa? Como nós falamos aos outros sobre aqueles que são os nossos inimigos? Qual é o tipo de sentimento que temos transmitido às pessoas que nós amamos sobre esse assunto? Será que os nossos olhos se enchem mais em pensar na morte daqueles que são perversos? Ou de proclamar a eles a salvação que Deus nos manda proclamar? Eu quero que você pense nisso. E com esse pensamento, eu gostaria que a gente refletisse no que está escrito em 1 João, capítulo 4, no verso 20. Que diz assim:
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. No início eu fiz uma pergunta. Você tem se disposto a Deus? Você tem sido Jonas ou Isaías? Até aqui a gente conseguiu destrinchar o comportamento de Jonas e eu acredito que alguns de nós já nos identificamos com esse profeta. Mas também acredito que já percebemos que é um caminho complicado. Então que a gente possa focar a nossa mente no verso 9 do capítulo 2 de Jonas, onde o próprio profeta, no final desse verso, declara: ao Senhor pertence a salvação. E é com esse pensamento que eu gostaria agora que nós abríssemos as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 1. Nos versos 18 ao 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Em todos os tempos, Deus trouxe mensagem para que todo aquele que se arrependesse e decidisse por uma nova vida segundo os caminhos do Senhor, não importava o quão longe esse tivesse chegado. Deus sempre se comprometeu de limpá-lo completamente. A maior lição que a Bíblia nos traz é de que não importa o quanto o outro é ruim, o quanto o outro é perverso, já que é a palavra que estamos usando na mensagem. A salvação não depende de quem você é. A salvação não nos vê como eu vejo o outro. A graça não nos enxerga com olhos humanos. Inclusive, Jesus ele é muito claro em dizer, em Lucas 15:17, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o livro de Isaías está repleto de apelos vindo de Deus, clamores para que seus filhos se convertam. Promessas maravilhosas, mesmo a um povo mau, um povo perverso, idólatra. Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que almeja salvar a todos e que tem prazer em que o perverso se converta e viva. No capítulo 6 de Jonas, nós encontramos o chamado desse profeta. E enquanto nós vimos um chamado por meio de tempestade, um quase naufrágio, temor, nós vimos o profeta ser lançado ao mar, à deriva da morte. Nós vimos que depois o profeta teve êxito na sua missão. Mas ao perceber o êxito que ele teve, ele se encheu de ira. Temos então em Isaías 6 um chamado feito por meio de uma experiência almejada por muitos. A visão do trono de Deus. A visão dos serafins. Nós vimos um profeta que declarou a sua própria iniquidade a Deus. E por conta disso, ele teve a sua iniquidade retirada por meio de uma brasa viva, tocada em seus lábios. Ele não olhou para o outro para dizer que o outro não era merecedor de salvação. Na verdade, ele olhou para si mesmo. E ele se achou indigno.
Jonas não foi salvo daquele peixe apenas para salvar a Nínive. Jonas foi salvo para que ele não se perdesse em meio aos seus preconceitos e julgamentos. Depois de tudo isso com Isaías, no verso 8, nós encontramos o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem se disposto a fazer a vontade de Deus ou a fugir dessa vontade, quando ela contraria aquilo que te agrada? Você tem recebido o chamado em meio a tempestades ou tem se colocado diante do trono de Deus? Você tem olhado a perversidade do outro e o considerado indigno de graça? Ou você tem visto a sua própria pecaminosidade e se enxergado como indigno, mas ainda assim, se colocando à disposição de Deus para fazer a vontade dele, seja qual for? Será que quando você se percebe se escondendo da presença de Deus, você tem clamado por salvação ou você tem preferido a morte? Imaginar a salvação de um perverso te traz alegria ou decepção? Deus está te chamando. Deus nos chama a todo momento. Eu não sei qual é o chamado que você tem fugido hoje. Eu sei os meus. Eu não sei o de vocês. Eu não sei se você está fugindo de uma reforma na sua vida. Quem sabe de amar a alguém com o amor de Deus. Talvez você tenha fugido até mesmo de um batismo ou da própria igreja. Eu não sei. Não sei se você está fugindo de ser o marido que reflete a imagem de Cristo em seu casamento. Ou se você está fugindo de ser a esposa sábia que edifica o lar. Talvez por acharem que o cônjuge não merece tanto, não sei. Eu não sei do que você está fugindo. Assim como eu também não sei os motivos que têm te levado a fugir. Eu quero convidar o Augusto agora. Ele vai cantar uma música. Enquanto ele canta essa música, eu gostaria que vocês pensassem. Se vocês querem hoje dizer ao Senhor para algo na sua vida, eis-me aqui. E se essa for a vontade do seu coração, enquanto ele canta, se levante. E se quiser, venha aqui à frente. Eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração para que Deus toque em teus lábios com a brasa viva. E para que você hoje se torne um instrumento de Deus para a sua salvação e para a salvação daqueles que estão ao seu redor. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do teu rosto eu vejo a solidão,
lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o teu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama, vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é seu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois Ele te ama, vem. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. Faça propósitos com Deus. Inicie uma nova jornada em sua caminhada com Deus. Se você já sabe do que você tem fugido, responda ao chamado de Deus. Mas se você não sabe, ore, peça a Deus que te mostre, para que você possa saber o seu chamado e a vontade dEle para a sua vida. Oremos. Santo Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja, de pé,
demonstrando, Senhor, que compreende não ser perfeita, compreende, Senhor, que há coisas que faltam ser purificadas, Senhor. Eu lhe rogo em nome de Jesus Cristo que o Senhor traga a cada uma dessas pessoas uma experiência. Uma experiência, Pai, que venha aumentar a fé. Purifica, Senhor, com a tua brasa viva, os lábios de cada um de nós. Limpa-nos, Senhor, daquilo que não te agrada. Torna-nos, Pai, dispostos a ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Que a tua presença, Senhor, seja almejada por nós, que possamos desejar clamar a ti em meio a qualquer situação que aconteça em nossa vida. Que o Senhor seja o primeiro e o último em nossas mentes. Que em nome de Jesus nos rendamos a ti, Senhor, que não venhamos a resistir todos os esforços que o Senhor faz para que possamos estar mais perto de ti. Quebra os nossos preconceitos. Retira de nós os julgamentos que nós temos. Dá-nos um coração puro, Senhor. Por favor. Dê a nós uma segunda chance em nosso capítulo de nossa vida. Uma terceira chance, se for preciso, ou não importa o número. Mas que dessa vez possamos fazer como Isaías e não como Jonas. Que ao fazer a tua vontade, possamos nos regozijar com os frutos e o resultado daquilo que o Senhor esperava. Por favor, Senhor, conduza-nos a cada dia mais à tua presença. Leva-nos agora aos nossos lares, na tua santa paz e na tua proteção. E não retire de nós, Senhor, o teu Espírito, mas que possamos ser preenchidos por ele a cada dia mais. Que possamos nos limpar a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.